Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. Esta edição começa falando de uma delegada que foi empossada recentemente em São Paulo e acabou sendo presa. Ela é acusada de advogar para o PCC e quem traz mais detalhes dessa história é o Alexandre Cardoso. Uma delegada recém-empossada foi presa em São Paulo durante a operação do Ministério Público por suspeita de advogar para o PCC. Segundo a investigação, a delegada Laila Lima Ayub mantinha vínculo pessoal e profissional com integrantes da facção criminosa. Ela também é suspeita de ter exercido irregularmente a advocacia ao atuar em audiências de custódia na defesa de presos ligados ao PCC, apesar de já ocupar o cargo de delegada. Laila assumiu o cargo no dia 19 de dezembro do ano passado. O namorado da delegada, Jardel Neto Pereira da Cruz, conhecido como Dedéu, é apontado pelas autoridades da região norte do país como integrante do PCC e um dos chefes do tráfico de armas e drogas em Roraima. A pedido do Ministério Público, a Justiça decretou a prisão temporária do casal investigado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro. Além dos pedidos de prisão, foram cumpridos 7 mandatos de busca e apreensão na cidade de São Paulo e de Marabá, no estado do Pará. O procurador-geral da Justiça, Paulo Sérgio Costa, comentou o caso dizendo que o crime organizado tem se infiltrado em carreiras públicas e na estrutura de Estado. Mas, graças ao setor de inteligência de São Paulo, isso tem sido coibido. O levantamento feito no Mato Grosso do Sul mostrou que quase 90% das famílias começaram esse ano com pelo menos um carnê para pagar. Pesquisa sobre endividamento das famílias em Campo Grande mostra que 68,6% dos lares encerraram o ano de 2025 com dívidas em parcelamento, como cartão de crédito, carnês e financiamentos, acima dos 65% registrados no mesmo período de 2024, indicando aumento nos compromissos financeiros das famílias na capital sul-mato-grossense. Em números absolutos, essa taxa representa mais de 226 mil famílias com dívidas em parcelas. Apesar disso, a inadimplência, que são as contas em atraso, teve leve queda, descendo de 30,3% para 29,4%, comparando dezembro de 2024 com dezembro de 2025. Por outro lado, subiu de 12,5% para 13,7% o percentual de famílias que dizem não ter condições de pagar essas dívidas. O levantamento também mostra que a renda familiar influencia no perfil de dívidas, com maior uso de carnês entre famílias de menor renda e maior uso de financiamentos de valores altos entre famílias de renda superior. O cartão de crédito continua sendo o principal instrumento de endividamento entre as famílias de todas as faixas de renda. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, com análise do Instituto de Pesquisa da FEComércio MS. E olha só, as lideranças dos principais estados da cadeia produtiva de arroz, como Santa Catarina, estão se reunindo com os governantes para pedir ajuda. O preço que eles recebem não está valendo a pena, o que poderá resultar em uma colheita menor este ano. O documento assinado por representantes de cooperativas, associações e federações ligadas ao arroz detalha a dificuldade enfrentada desde 2024 com o agravamento da atual safra. A média do preço ao produtor hoje é de R$ 50 por saca, enquanto o custo da produção ultrapassa R$ 75, gerando prejuízos imediatos e ameaçando a sustentabilidade econômica das lavouras e da indústria. O impacto também se estende ao emprego rural, a renda das regiões produtoras e a capacidade de inovação tecnológica do setor. Além das solicitações do governo do estado, a documentação entregue ao governador Jorginho Melo destaca a necessidade da articulação direta com o governo federal para enfrentar os desdobramentos da crise. As entidades solicitam que o estado atue como interlocutor junto à União para viabilizar medidas estruturantes e de curto prazo voltadas ao escoamento da produção e à sustentabilidade financeira dos produtores. O governador, sensível às nossas reivindicações e já conhecedor da crise, se prontificou a auxiliar os agricultores com financiamento de sementes, auxiliar também com a FAPESC, que vai
desenvolver novos estudos para dar novas atribuições ou novas destinações ao arroz. Entre os pleitos federais está a criação do mecanismo para ampliação das exportações de arroz, a fim de reduzir o excedente do mercado interno, além da retomada do subsídio à securitização agrícola como alternativa para a renegociação de dívidas contraídas pelos produtores com juros elevados. Também é reivindicado o reajuste do preço mínimo ao arroz, instrumento essencial para garantir uma base mínima de remuneração ao produtor, especialmente em cenários de forte desvalorização do grão. E ao contrário do que está acontecendo com o arroz, a produção de soja está indo de vento em popa. Isso porque o grão deve fechar o último ano com safra recorde de mais de 340 milhões de toneladas de grãos. Mas para 2026, a estimativa do IBGE é que a produção seja um pouco menor. A previsão é que o Brasil tenha uma safra recorde em 2025 e contabilize 346 milhões e 100 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Segundo o IBGE, esse resultado vai representar um aumento de 18,2% em relação a 2024, quando foram colhidas cerca de 292 milhões de toneladas. Os dados são da estimativa calculada em dezembro pelo IBGE. Já para 2026, a produção pode ser um pouco menor. Segundo estimativas do Instituto, a safra brasileira deve somar 339 milhões de toneladas, um declínio de 1,8% ou 6 milhões de toneladas a menos em relação a 2025. O arroz, o milho e a soja são os 3 principais produtos deste grupo, que somados representaram 92,7% da estimativa da produção e respondem por 87,9% da área a ser colhida. Para a soja, a estimativa de produção foi de mais de 166 milhões de toneladas, novo recorde da série histórica, que representa alta de 14%. Para o milho, a estimativa também foi recorde, de 141 milhões de toneladas, com um crescimento de 23%. Já a produção do arroz em casca foi estimada em 12 milhões de toneladas, alta de 19%. Esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Eu retorno às 2h50 com mais notícias. Até logo!